resolveu lavar as mãos. E lavando as mãos, ele tomou uma atitude, a pior possível: não tomar decisão alguma. Quantas vezes dizemos isso? Eu lavo as mãos. Uma péssima atitude. Porque quando eu lavo as mãos, eu acabei de tomar uma atitude. Não tomar nenhuma atitude. Isso também é uma atitude. E aí então, o que aconteceu com Pilatos? Jesus foi crucificado, morto e assim por diante. Passado alguns meses, Pilatos começou a ter uma estranha sensação, angústia. Começou a desenvolver uma ansiedade, uma inquietude muito grande. E aí, começou a lavar as mãos ininterruptamente. Ele mandava buscar bacias a cada meia hora para lavar as mãos, esfregá-las intensamente. Chegou ao ponto de juntar pedras do chão e raspar nas mãos, acreditando que as mãos estavam sujas. Como se chama esta patologia? Transtorno obsessivo compulsivo. Já ouviram falar? Certamente que sim. Ora, até então ele não tinha nenhum tipo de problema nesse sentido. Mas a culpa e a angústia geraram determinados sintomas característicos em função de que ele havia enxergado um sentido para executar e rompeu com ele por medo. O sentido seria tomar posição sobre o justo, defendê-lo, isto é, amar. Amar, num conceito muito breve, significa executar tudo aquilo que faz sentido e conduz a uma realização próspera e feliz. Toda vez que eu executo uma tarefa que gera um bem, eu amo. Amar é isso. Não é dizer eu te amo, meu bem, minha querida, meu amor. Não. Isso não é amar. Amar é quando eu tomo uma postura na vida onde eu faço todo o possível para executar tarefas que serão promissoras para a comunidade, que vão realizar um bem para o entorno e, consequentemente, para mim também. Isto é amar. Ele fugiu desta atitude por medo de perder o cargo, medo de convocar uma rebelião, enfim. E aí, adoeceu. Qual foi a consequência disso? Ele perdeu o cargo, do mesmo jeito, em função de não poder mais se concentrar para as tarefas que lhe eram exigidas cumprir, em função da doença. Foi exilado e cometeu o suicídio, lançando-se em uma cratera de um vulcão extinto. Assim se dá a perturbação na criatura humana. Todo o processo de doença que hoje nós experimentamos, particularmente os de natureza psicológica, psiquiátrica, todos, sem exceção, estão ligados a uma crise de natureza espiritual, quando nós descumprimos o sentido da nossa existência. E nós tentamos camuflar isso de todas as formas, para não se deparar com a própria realidade. O psiquiatra Carl Jung já afirmou que a criatura humana fará todo o possível, chegando à beira da loucura, se necessário, para não se defrontar com a sua própria alma. E nós fazemos realmente isso. Hoje, todos nós vivemos um estado de profunda ansiedade e inquietação, em função das experiências pregressas, que não foram tão saudáveis. E aqui neste mundo,
nós estamos fazendo a viagem de retorno, tentando acertar mais. E isso só pode ser concluído se nós compreendermos qual é o sentido fundamental da nossa existência. E esse sentido é peculiar a cada um de nós de maneira específica. Amar é o absoluto. O sentido de cada momento é particular. No lar, no ambiente de trabalho, na via pública, nos momentos de socialização, nos momentos de solidão, em quaisquer que sejam os momentos, sempre há uma razão, um sentido para que coloquemos em prática o bem que nos é dado a executar. Se nós nos desviamos desse caminho, é justamente quando adoecemos, porque o nosso campo mental não sintoniza com aquilo que nos é apropriado realizar. E aí nós modificamos a nossa estrutura molecular, orgânica e psíquica, causando, primeiro, perturbações no campo emocional, ansiedade, tristeza, angústia demoradas, e ao mesmo tempo alterações no campo das células, produzindo suscetibilidade a infecções, tumores e outras enfermidades. Um exemplo disso, classicamente, por exemplo, infecções urinárias de repetição, infecções ginecológicas de repetição, pedras nos rins. Todos esses fenômenos estão ligados antes a um desgaste de natureza espiritual. É uma doença psicossomática, porque quando não estamos em completa sintonia com os afazeres sadios, nós adoecemos. Vejam, por exemplo, a pedra nos rins. O que significa pedra nos rins? Pedra na vesícula. Isso tem algum componente espiritual? Sem dúvida. É claro que o organismo memorizou a problemática em função da experiência genética, porque são doenças frequentemente genéticas. Mas a raiz do problema é o espírito, que vem do pregresso, dos erros cometidos, dos equívocos praticados. E aí, o corpo hoje reflete o dano de ontem. A pedra nos rins, interpretem comigo, é uma concreção, uma aglutinação de elementos que são passados pela urina e por mecanismos intrínsecos locais favorecem o agrupamento dessas substâncias, formando pedras. Ora, qual é o reflexo disso no campo espiritual? Significa que nós estamos condensando conflitos, problemas, culpas, mágoas, e que os rins estão sinalizando que nós necessitamos corrigir, drenar, e eles não estão conseguindo. É um reflexo do campo espiritual. A artrites, por exemplo, inflamação das juntas. O que é isso? A artrite nada mais é do que a produção de anticorpos, que são células de defesa, contra áreas do próprio corpo. Vejam que interessante isso. É a pessoa que produz seus próprios mecanismos de agressão contra as articulações. Ora, qual é o reflexo disso? Significa que há ainda guardado, ainda que se não perceba, um profundo desamor que necessita ser reparado,
corrigido, alterado. E no momento em que a pessoa começa a mudar de atitude, a doença também muda de atitude. E isso não sou eu que estou dizendo. Os diversos estudos publicados em revistas científicas internacionais já estão mostrando isso. Existe uma cadeira na Universidade de São Paulo de Medicina e Espiritualidade, muito bem formada hoje, e os alunos da Faculdade de Medicina passam por esta cadeira. Tamanha importância que a espiritualidade já está presente no nosso campo de atuação. Hoje, o estudo da fé, da água fluidificada, é uma evidência nos Estados Unidos e em outros locais. Vários estudos estão comprovando o poder da oração, da fé e da água fluidificada. Existem estudos concretos a respeito disso. Não são apenas estudos espíritas, estudos científicos em pessoas que não têm vínculo nenhum religioso. O que demonstra que amar deve ser a nossa condição. E a mensagem que eu deixo para que nós possamos buscar minimizar as nossas problemáticas psíquicas e orgânicas, diminuir o impacto das nossas angústias, culpas, mágoas, é utilizar a máxima onde estão presentes Moisés e os profetas. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse é o grande medicamento universal. E eu vou concluir traduzindo o que isso significa do ponto de vista da psicologia espiritual. Amar a Deus sobre todas as coisas. Tradução: reconhecer o valor incondicional que a vida tem. Esse é o primeiro ponto. Se nós não começarmos por aí, teremos dificuldade de amar. Nós temos que reconhecer o valor incondicional da vida e a presença de Deus no seu seio. Quando nós olhamos o macro e o microcosmos e percebemos o fenômeno inteligente em que isso se dá, como não valorizar a vida de forma universal? Quando vocês entraram aqui, vocês viram essas cadeiras bem organizadas aqui, onde vocês se acomodaram. Se eu tivesse dito para vocês, essas cadeiras aqui estão por acaso, ninguém as colocou, vocês acreditariam? Não. Mas quando vocês olham as galáxias, quando vocês olham o reino vegetal, o reino animal, quando vocês olham o próprio corpo, nada do que cada um de nós constituiu, não fomos nós que criamos isso, mas é tudo tão inteligente, tão sábio e próspero. Como é que nós vamos dizer que Deus não existe? É a mesma coisa que dizer que as cadeiras estão aqui por acaso. Se não fomos nós que organizamos o universo, e ele é inteligente, uma vez que os físicos nucleares provam isso por meio de fórmulas, como não atestar a presença de Deus e a sua existência? Então esse é o primeiro elemento, reconhecer o valor incondicional da vida. E quando eu reconheço que a vida tem um valor incondicional, por que eu farei mal para a obra que ela produz? Por que eu farei mal ao meu próximo? Por que eu vou agredir o meu semelhante? Por que eu vou destruir o que é obra do Criador? Meu comportamento muda completamente. Eu passo a olhar as pessoas como meus irmãos. Eu passo a olhar o reino vegetal como criatura de Deus. Eu passo a olhar os outros animais
como merecedores de vida e harmonia. E por fim, se eu sou capaz de conceder isso para essas criaturas todas, por que não daria para mim, que também sou filho de Deus, merecedor do melhor, merecedor de todas as bênçãos que a vida é capaz de proporcionar? Então eu amo a Deus, ao próximo e a mim mesmo. E neste conceito teórico eu passo a executar no dia a dia todo este enunciado. Como? No sentido de cada momento. Num aperto de mão, num sorriso, numa palavra, numa espera, emprestando os ouvidos, cooperando, trabalhando, realizando com amor a tarefa, indo além do que é necessário, porque o amor faz a gente ir além do que é necessário. Foi o que Jesus nos disse quando alguém te pedir a túnica, concede a capa. É uma metáfora, é para dizer que o amor nos conduz além. E aí nós aprenderemos a amar efetivamente. E amando, as doenças deixarão de existir. Quando este planeta chegar no período de regeneração, com certeza, inúmeras doenças gradativamente se dissiparão. As artrites cessarão. As pedras nos rins desaparecerão. Os problemas de ordem geral irão embora. A tuberculose, os vírus, as bactérias vão se desintegrar, porque eles existem em função do nosso campo mental que cria miasmas na atmosfera, produzindo esses elementos. Quando um corpo está em desintegração, ele mesmo cria os seus próprios micróbios que o decompõem. É a nossa mente que cria vírus, bactérias e outros fatores patogênicos que vêm dizimando vidas. Quando a nossa mente alterar a produção energética na direção do bem, com concretude em nome do amor, não precisaremos mais adoecer de forma alguma, e a plenitude reinará no nosso ambiente interno e externo. Então o convite que eu faço a mim, sobretudo, que também estou aprendendo, e a vocês, que são meus irmãos, amemos no melhor sentido da palavra e da maneira mais simples possível, como Jesus fez, caminhando nas estradas, sorrindo, dialogando, porque as suas curas não foram tantas quanto a sua presença amiga e simples ao lado das pessoas. Era isso que as transformava. Não as grandes realizações, mas as simples, de dar exemplo, de bondade, de carinho, de estar presente, de ouvir, de não condenar. Tudo isso nós podemos fazer, ele mesmo disse. Então que haja paz, luz e entendimento em todos nós. Muito obrigado.